Botei pra gravar automático. E aí, galerinha, boa noite. Só vou dar mais 2 minutinhos para a gente começar. Lili, tá escutando bem? Tudo ok? Tá, tudo ok. Fechou. Me fala. O Marcos pediu para gravar, mas ele já colocou para gravar. Fechou. Uhum. Então, bora lá. Peguei minha colinha aqui e vamos começar. Galerinha, vamos lá. Hoje, na verdade, deixa eu fechar a porta que esses cachorros não. Fechou. O Marcos resolveu botar uma barraca no meio da sala para as crianças. Então, vamos lá, galerinha. Começando. Gente, eu tentei sair do óbvio, porque a gente vai falar sobre os 10 piores alimentos do mundo. Mas além de falar do porquê que eles são os piores, né? Poxa, eu quero explicar do porquê que colocar ou tirar um alimento da nossa alimentação. Mas antes de realmente ir propriamente para os alimentos, eu quero falar o seguinte: não existe nenhum alimento que isoladamente vai fazer mal para uma pessoa. Ponto. Tipo assim, poxa, é o primeiro da lista, né? Eu não soube alavancar, não sabia qual que era pior que o outro, porque todos são ruins. Mas o primeiro que a gente sempre sabe, todo mundo fala, é o açúcar, certo? Mas um pouquinho de chocolate ou um pouquinho de alguma coisa que tem açúcar uma vez na semana, 2 vezes na semana ou esporadicamente, né, num social, isso não vai fazer mal. Então é sempre aquela coisa do 8 ou 80. Hoje eu vejo que muita gente na internet demoniza. Nossa, porque não pode comer isso, porque não pode comer aquilo. Realmente, entrar numa rotina alimentar não vai fazer bem, mas uma vez ou outra não tem problema se consumir certos alimentos. Beleza? Então, pelo amor de Deus, nada de radicalismo, né? Porque eu acho que se a gente falar assim, ó, não come açúcar o resto da vida, é meio inviável, né? É meio. Tá. Mas eu já dei spoiler, então, e falei o primeiro. Primeiro, sim, gente, é o açúcar, mas vamos entender o porquê, tá? Principalmente na área da medicina, hoje eu vejo muita gente ficando diabética ao longo da vida. E aqui, obviamente, eu falei propriamente do açúcar, mas eu vou falar aqui em carboidratos como um geral, tá? E eu quero explicar para vocês rapidamente como é que funciona a questão da glicose e insulina no nosso corpo. Então, eu sempre dou um exemplo que fica muito fácil da gente entender. Pensa que o nosso corpo é um hotel cheio de quartinho, tá? Que são as células. E os corredores
são, né, é o nosso sangue, onde tem ali o carregador, né, onde é o transporte das coisas. Então, o que acontece? Quando a gente come alguma coisa com carboidrato ou com muito açúcar, né? E o carboidrato aqui eu falo do trigo, que é alto em carboidrato. Eu falo também aqui da questão, às vezes, de comer muito macarrão, de comer muito arroz e feijão, de comer muita batata, de comer muita banana, que são as coisas que têm carboidrato mais pesado. Então, o açúcar, em tudo que contém muito açúcar, ele vai ter uma grande quantidade de carboidrato. Então, beleza, o que que a gente vai acontecer? Quando esse carboidrato ele é absorvido pelo nosso corpo, pelo nosso intestino, ele vai se transformar em forma de açúcar no nosso sangue. E a gente chama de glicose, né? Açúcar no sangue. A insulina é o hormônio que vai lá no sangue, pega esse açúcar e vai batendo de porta em porta, colocando esse açúcar para dentro dos quartinhos. Então ele tira do corredor e bota para dentro do quartinho, beleza? Só que nessa porta tem uma fechadura só, precisa de uma insulina para isso acontecer. Ao longo dos anos, quando a gente vai consumindo muito carboidrato, muito açúcar, todo dia um chocolatinho, todo dia um bolinho, todo dia um excesso de carboidrato, o nosso corpo ele vai ficando resistente, que é resistente à insulina. Ou seja, em vez de uma fechadura na porta, agora tem duas, três, quatro. O que acontece? Não precisa de uma insulina, precisa de duas insulinas, três insulinas, quatro insulinas para fazer o mesmo efeito. E isso é o que a gente chama de resistência à insulina. E o que acontece? Como ele vai dificultando, essa glicose, esse açúcar vai sobrando aonde? No sangue. Então, a resistência à insulina, por um alto consumo e crônico de carboidratos em geral, e o açúcar incluso, é o que vai ocasionar essa resistência à insulina. E, obviamente, a insulina não vai conseguir fazer tão bem o trabalho dela, que é pegar essa glicose e botar para dentro da célula. E aí sobra essa glicose, esse açúcar no sangue, e aí que começa a pré-diabetes, diabetes e assim vai por diante, tá? Então, sim, gente, o açúcar ele vai ser inflamatório, ele vai fazer uma inflamação intestinal, ele vai fazer, né, os diabéticos, ele vai corroendo o nosso corpo por dentro. Por isso que o diabético tem dificuldade de cicatrizar as feridas, por isso que o diabético tem problema no olho, que ele vai ficando cego. Por quê? Porque literalmente o açúcar ele vai corroendo a gente por dentro, tá? O excesso de açúcar, ok? Mas, de novo, esporadicamente comer um chocolatinho tá tudo certo. O problema é todos os dias, tá? Então, primeiro de todos, eu já dei o spoiler, porque, né, todo mundo já sabia que ia ser isso, foi o açúcar e boa. Segundo, e essa talvez algumas pessoas aqui não saibam, comidas queimadas. Que é isso? Sabe aquela pipoquinha que às vezes a gente deixa passar? Aquela carne que a gente esquece no fogão e fica com os pretinhos do queimado? Ou então a torrada que às vezes a gente deixa passar e fica com aquele pretinho? Enfim, comidas queimadas. Por quê, galera? Os carboidratos, batata, pão, café incluso. Sabe quando a gente deixa passar o café ou bota água muito quente e queima o café? Então, ele ocorre uma reação de Maillard. Não quero que vocês decorem isso aí, mas essa reação de Maillard, ela vai criar nos carboidratos a acrilamida. É uma substância hoje que a gente sabe, né, já se sabe que é cancerígena. E é justamente quando a gente pega um carboidrato, então falando da batata, do pão, do café, e queima ele, ok? Agora, a segunda coisa são as carnes. Para quem não sabe, hoje o Rio Grande do Sul, gente, tem um dos maiores índices do Brasil de câncer de trato gastrointestinal, principalmente de intestino. Por quê? Duas coisas. Eles tomam chimarrão muito quente, e aí isso vai agredindo o esôfago, é uma das coisas. E a segunda coisa é a questão do churrasco. Eles realmente comem muito churrasco. E por que que eu tô falando isso? Porque tanto a carne queimada, né, por causa da fumaça ali, ela passa por um processo de oxidação, que é aquele queimadinho da carne, é como se fosse um radical livre. É alguma coisa que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo e o nosso corpo vai ter que combater aquilo, tá? Então, minha dica, não comam nada queimado. Tem gente que gosta disso, mas por favor, faz mal à saúde. Então, nem a pipoca, não deixa a torrada queimar. A carne, eu amo carne mal passada, não tô falando pra vocês mudarem, né? Mas não deixa ela passar do ponto. Ela pode ficar ao ponto ali, tá tudo certo, né? Não ficar mal passada, mas não deixa ela queimar, porque isso vai fazer muito mal para a saúde aí, beleza? Então tá. Vamos para o terceiro. Então falamos do açúcar, falamos da comida queimada e agora vamos falar das comidas processadas, os embutidos.
Gente, quando eu fiquei sabendo desse aqui, eu sofri. Porque eu já comi muito presunto na minha vida, muito peito de peru na minha vida, falando que era proteína, que era bom, muito salaminho, eu amo salame, tá? Salsicha, né? Quem não gosta de um cachorro quente. Então, todas essas comidas processadas. E olha que doido. Gente, dentro do processamento dessas carnes, desses embutidos, eles colocam um monte de questão de conservante, eles colocam restos de coisas. Então, a maneira de se fazer não é nem um pouco legal. Mas além do nojo disso, existe várias substâncias ali que são grau um de cancerígeno. Isso a OMS já deixou bem estabelecido. O que é ser grau um de cancerígeno? Sabe o que mais tem no grau um de cancerígeno? Tabaco. Uhum. Então, assim, hoje comer um presunto é o mesmo grau de cancerígeno do que fumar um cigarro. Olha que doido. E a maioria das pessoas nem sequer sabem disso. E claro, não só o presunto, né? Mas os peitos de peru, mortadela, salame, que é mais processado, salsicha, que a gente sabe que é o pior de todos. Então vai corante, vai conservante, vai inúmeras coisas ali dentro para fazer aquele processado que já são considerados grau um de cancerígenos, beleza? Então, quando a gente fala de proteína, realmente o melhor seria frango, carne, ovo, peixe e os suplementos mesmo, porque daí a gente não vai ter esse problema, beleza? Então, quando for fazer aí, sei lá, às vezes ovos de manhã, preferir um bacon, então, um bacon de verdade, que vem do porco, mas não usar salame, presunto, essas coisas mais processadas e condimentadas, tá? Principalmente os embutidos. Quarto, gente, esse aqui todo mundo já sabe também, eu deixo, né? É bem tranquilo saber, que é o sorvete. O sorvete, quando eu falo, é aquele sorvete, aquele cremosão que a gente pega, tá? Porque, gente, nesse sorvete existe gordura trans. E é uma altíssima quantidade de gordura junto com açúcar. Então, você junta a gordura trans, que é uma gordura extremamente maléfica para o nosso corpo, junto com o açúcar, ok? Então, você faz aí um estrondo de mal para a nossa saúde, ok? Então, o sorvete. E aqui, claro, eu coloco outras comidas também que possuem gordura trans. Donuts, né? Lá nos Estados Unidos é mais comum, mas aqui existe aquelas rosquinhas lá, tem gordura trans. Uma outra coisa aqui, gente, que eu coloco também é que da margarina, né? Porque antigamente todo mundo falava muito mal da margarina. Claro, não estou a defendendo, porém eu preciso explicar isso para vocês. Na margarina, gente, existia antigamente gordura trans. Ponto. Hoje, já foi proibido a utilização dessas gorduras na margarina. Então, não existe mais esse tipo de gordura na margarina. Então, não tem gordura trans na margarina, beleza? Então, sim, ela é uma fonte de gordura como outra qualquer. Como o óleo de soja, como a manteiga, como enfim, ela não existe mais, não tem mais, é proibido ter gordura trans dentro da margarina. Por isso que antes se demonizava tanto, falavam tão mal da margarina, justamente por causa disso, mas hoje este ingrediente, né, que é a gordura trans, que não deveríamos consumir de jeito nenhum, já foi retirado da margarina. Fechou? Então vamos lá. Então falamos açúcar, comida queimada, comida processada, sorvete, donuts e gordura trans. Quinto, temperos artificiais. Ah, e esse aqui muita gente peca. Que é o sazon, que é enfim, os temperos geralmente vendidos ali no mercado. O miojo entra nessa, tá? Porque aquele temperinho do miojo é um tempero super, hiper, mega artificial. Além disso, vou abrir um parênteses. Gente, miojo, ele é frito. Então, ele não é um macarrãozinho como outro qualquer. Ele é um macarrão horrível que ele é frito antes da gente cozinhar. Por isso que ele fica tão mais gostoso que o outro. Então, minha dica do miojo geralmente é fazer aquele cabelinho de anjo, bota ali algum molhinho de frango natural, dá boa também, tá? Então, temperos artificiais. Geralmente nesses temperos, gente, eles colocam glutamato. Glutamato é um realçador de sabor, tá? Que faz muito mal para nossa saúde. Por quê? Pensa comigo. Quando você pega um miojo, não é muito mais gostoso do que comer sei lá, vamos colocar aqui um chuchu. Não é muito mais gostoso comer o miojo do que o chuchu? Por quê? Porque esses temperos artificiais, as comidas ficam mais gostosas por causa do glutamato, que é um realçador de sabor. E aí juntam um realçador de sabor com um tempero artificial, né? Óbvio que, meu Deus, vai ficar maravilhoso.
Só que qual é o grande problema disso? A nossa papila gustativa, ela vai se acostumando com esse realçador de sabor. E aí, quando a gente come um chuchu, um tomate, ou enfim, qualquer comida natural, ela fica sem graça. Ela fica sem gosto. Mas o problema não tá no tomate, no chuchu. Tá no bendito do glutamato que tem em outros alimentos aí. Inclusive nestes temperos artificiais. Então, miojo, sazon e por aí vai. Minha dica: vai numa loja de produto natural e compra. Tem diversos. Tem tempero do chefe, do tempero brasileiro, tempero, tem um monte de. Do Guedes, que é maravilhoso, inclusive, o Marcos comprou esses dias. Compra vários e vai testando o que você gosta. Páprica defumada, alçafrão, tem um monte, gente. Alho, cebola, salsinha, cebolinha. Usem esses tipos de alimento para fazer ali a questão do tempero da comida de vocês, né? E sal também, obviamente. Ah, uma dica do sal. Eu sei que ele não tá aqui no pior alimento do mundo, tá, gente? Mas isso eu preciso falar pra vocês. O tipo de sal que vocês têm em casa. Gente, sal refinado, tá escrito refinado no saquinho, não leva. Por quê? O sal refinado que passa por esse refinamento, ele vai ser retirado todos os minerais que tem naquele sal e vai deixar somente o NaCl, beleza? Esse é o sal da pressão alta, esse é o sal de uma pessoa ficar doente, esse é o sal que vai causar doenças crônicas. Agora, existem outros tipos de sal e que são baratos tanto quanto, que dá pra gente fazer uma troca. E o gosto é igual, tá? Uma vez a gente comprou aqui aquele sal light, é horrível aquilo lá, e eu descobri que na verdade não tem diferença nenhuma. Mas sal integral, sal marinho, que pra mim hoje é o que eu tenho em casa, é o melhor custo-benefício e tem em todo o mercado, e o sal rosa, só que o sal rosa é muito caro, eu acredito, eu não vejo o porquê do sal rosa. Ele é muito caro para pouco benefício, tá? Então existe o sal integral e o sal marinho, que vão ser muito mais barato, vende em qualquer mercado e está disponível para vocês trocarem o sal da casa de vocês. Por quê? Justamente porque o sal integral ou sal marinho, ele vai preservar mais que 23 tipos de vitaminas e minerais dentro daquele sal. Então, além de você estar salgando a comida, você também está dando alguns nutrientes necessários para o teu corpo. Já o sal refinado, que está escrito ali no saquinho, refinado, não, ele vai ter só NaCl, acabou-se, só. Tá bom? Beleza? Então tá, agora volta. Falei dos temperos artificiais, falei do sal também para dar dica para vocês. Vamos para o sexto, né? O sexto pior alimento. Só que aqui eu entro nas bebidas, tá, gente? Por quê? Tem muita gente que toma suquinho de laranja no almoço e acha que tá tudo certo. E não tá. E eu vou explicar o porquê para vocês. Toda vez que a gente pega qualquer tipo de fruta, principalmente a laranja, que é o mais comum, e a gente faz um suco, que a gente coa, que a gente tira a fibra, a gente literalmente deixa só o açúcar naquele suco, tá? Então, a gente tinha a fibra junto com o açúcar, beleza, ótimo. Então, você comer uma laranja inteira com um bagaço depois da tua refeição, ok. Mas você tomar um suco de laranja que não tem nada de fibra, porque foi retirado, coado, e vamos e convenhamos, né, gente? Num copo de suco de laranja, não vai uma laranja, vai duas, três laranjas. Então, experimenta terminar a comida e comer mais três laranjas. É difícil. Agora, um copinho de suco de laranja durante a refeição vai que é uma beleza. Tem gente que toma dois e bem tranquilo, tá? Então, tomem cuidado com a questão dos sucos. Se forem fazer sucos, prefiram sucos de maracujá e limão. Só que, obviamente, sem botar açúcar, né, gente? Não vai lascar o suco. Ou então bota um adoçantezinho ali, ok. E a gente tem na erva também, né, para quem tá no desafio aí, a questão das fibras líquidas, que elas servem como bebida, é um suplemento alimentar de fibra e são deliciosas e dá para fazer a mesma função, tá? Ok? Agora vamos para outro tipo de bebida. Esse eu nem preciso falar que é ruim, que é o refrigerante, né, gente? Isso é meio que base. Então, no refrigerante, Coca-Cola, Fanta, aqueles H2O, sabe? H2OH, sei lá como é que é o nome daquilo. Gente, aquilo lá não é suco, não é água com gás. Aquilo lá é refrigerante. Eu acho que é H2OH, alguma coisa assim. Enfim. Então aquilo lá entra como refri. Os refris normais vão ter uma quantidade absurda de açúcar, tá? E os diets, lights e zero, gente,
eles têm muita coisa ruim ali dentro. Eles têm conservantes, eles têm acidulantes e eles têm uma coisa que corrói os nossos ossos. Ele vai literalmente descalcificando os nossos ossos. Então, assim, poxa, pedir uma pizza no final de semana, tomar uma Coca zero ou uma Coca normal junto, tem problema? Não. O que a gente está falando aqui, gente, é sobre o consumo crônico. Sobre tem gente que mata 2 litros de Coca-Cola num dia, todos os dias. Ou então uma latinha todo dia, todos os dias. Este sim é um problema que vai dar 1 ano, vai dar 2 anos, vai dar 5 anos, você vai começar a ter problema de saúde por causa disso. Beleza? E por último aqui, eu tenho que desmistificar isso aqui. Até porque a gente tem um produto na Erba que é o Hype, que faz a mesma função, que é o Gatorade. Gente, Gatorade é a água com açúcar mais cara que vocês podem comprar. Açúcar e, como ele é todo colorido, ele é todo cheio também de corante ali, né? Por quê? Gente, aquilo ali, ó, só para vocês entenderem. Reposição de eletrólitos para um treino, né? Para quem transpirou muito, para quem fez uma corrida, para quem treinou e etc. Quando a gente transpira, é salgadinho, não é? Por quê? Porque a gente perde realmente eletrólitos, vitaminas e minerais ali pelo suor. Só que todo mundo fala da banana. Come a banana que tem o potássio para não dar cãibra. Não, gente. O que não deixa nos dar cãibra é o magnésio. O nosso músculo funciona da seguinte maneira: para fazer a contração do músculo, ele precisa de cálcio. E para fazer o relaxamento do músculo, ele precisa de magnésio. O que que é a cãibra? É uma contração que deveria, não tem como ela não relaxa. Ela fica ali, por isso que ela é dolorida, tá? E demora um tempo até ela relaxar. Então, isso é falta de magnésio. Então, pelo amor de Deus, não vão comer banana achando que vai sanar ali a cãibra de vocês, porque não vai. A última coisa que vai fazer é sanar a cãibra, tá? Então, suplementação de magnésio. E o Gatorade, gente, sabe o que que tem? Sódio e potássio. Acabou-se. Então, nunca, mas na vida aquilo lá é um repositor de eletrólito, tá? E a questão do nosso CR7 que tem dentro do Hype, justamente ele vai ter essa reposição de magnésio, por isso que é tão bom, beleza? Tá bom? Mas é para vocês entenderem que Gatorade, a última coisa que tem ali é repositor de eletrônio. Fechou? Então falamos do refri, falamos dos Gatorades da vida e falamos também do suco de laranja ou de outros tipos de suco. Ah, e tem também, né, gente? Esqueci de falar, mas não coloquei aqui, mas é legal falar. Os energéticos. Tomem cuidado com os energéticos. Na Europa, foi final do ano passado. Eles lançaram lá, demonstraram um estudo aonde realmente tinha muitas pessoas e o consumo está subindo grandemente, né? As pessoas não param de consumir energético. Acho que por esse estilo de vida que a gente está sempre cansado, sempre na correria, sempre estressado, então o energético se vê necessário. Mas esses energéticos tradicionais que tem por aí, eu falo porque a gente tem o nosso hype, né? Mas esses tradicionais por aí, eles aumentam realmente a arritmia cardíaca, ele tem uma dose excessiva de taurina, que é um estimulante excessivo, cafeína e etc. Então, eles realmente podem dar problemas de saúde quando consumidos em excessos e cronicamente. Beleza? Tá bom? Então, beleza. Então, falamos açúcar, comida queimada, comida processada, sorvete, donuts, que é a gordura trans, temperos artificiais, bebidas que podem fazer mal para o nosso corpo. E agora vamos para o sétimo, tá? E essa aqui eu acho que também é meio lógica, que é a comida congelada, tá? Então, assim, nuggets, pizza congelada, lasanha congelada. Tudo bem que é tudo porcaria que tem congelado, né? Não é nada muito saudável. É, justamente porque, gente, para fazer essas comidas durarem muito tempo, para não estragarem, e o prazo de validade deles, como eles são congelados, geralmente é muito tempo, eles são obrigados a colocarem ali muito conservante. A conservante no trigo para fazer a massa, conservante ali no que vai ficar de recheio, tá? Nuggets, para quem não sabe, não é frango e é frito também. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas comidas congeladas. Eu sei que parece prático, mas é mais fácil, então, vocês fazerem uma quantidade maior de comida e congelarem na casa de vocês, beleza? E vocês podem ver que geralmente passou de 1 mês, 2 meses a comida congelada na geladeira, né, no freezer, não vai ficar bom, beleza? Então, tomem cuidado aí com essas comidas congeladas, de nem de perto elas são saudáveis, tá? Por mais que pareça ser algo saudável. Oitavo, galera, refritura.
que eu quero dizer com refritura? Isso serve tanto para restaurantes, quanto para McDonald's, quanto para nossa casa mesmo. Sabe, às vezes, quando a gente vai fazer, sei lá, uma batata frita, uma mandioca frita, alguma coisa frita, e a gente usa o óleo para fritar, beleza. Toda vez que a gente aquece aquele óleo a mais de 100, 120 graus Celsius, ele vai criando substâncias cancerígenas. E por que eu botei aqui refritura? Porque você vai lá, usa o óleo uma vez, joga fora aquele óleo, beleza, tá tudo certo. Não deu tempo para ele criar uma quantidade alta desse tipo de substância cancerígena. Mas o grande problema é que muitos restaurantes, McDonald's e etc., eles utilizam um óleo muito mais que uma vez. Por conta de gasto, gente. Quanto mais fritura para dar para fazer naquele mesmo óleo, menos gasto o restaurante tem. Isso é básico. E qual é o grande problema disso? Vai criando inúmeras substâncias cancerígenas dentro daqueles óleos que ficam em altas temperaturas. Então, isso vale para batata frita, isso vale para petisco de restaurante, isso vale para, enfim, inúmeras coisas. Até na casa de vocês, não usem a mesma gordura para fritar novamente, beleza? Tá bom? E aí eu coloco ainda aqui a questão do McDonald's, né? O McDonald's tem a carne, que é processada, tem o refri, que eu já falei do refri, tem a batata, que é frita várias vezes, e ainda tem o pão ali, né? Que enfim, é pão, mas é o menos pior ali, eu acho, ainda é o pão. Olha que doido, né? A gente fala tanto mal do pão, do excesso de carboidrato, mas se a gente for pegar um McDonald's falando de saúde, a coisa mais saudável é o pão. Tá? Por quê? Justamente por causa que todos os ingredientes no bendito acabam não sendo saudáveis. Por isso que é uma bomba para nossa saúde. É gostoso? É, mas, enfim. Apesar de que eu prefiro Burger King, mas vocês entenderam, né? Tá? Então, beleza. Falamos então de refrituras, não só batata frita, mas tudo que é frito mais do que uma vez no mesmo óleo. Nono. Ai, gente, esse aqui eu nem vou entrar adendo, né? Salgadinho. Então, assim, Pringles, Fandangos, sei lá, o que mais, sabe? Acho que faz tanto tempo que eu como salgadinho. Cheetos, o que mais que tem? É por aí. Então, pelo amor de Deus, isso é a última coisa que vocês vão dar pro filho de vocês, pro sobrinho, pro neto, pro periquito. Não façam isso, beleza? Além de frito, eles têm conservantes, eles têm corantes, eles têm glutamato, que eu falei que é realçador de sabor, ele tem uma quantidade excessiva de sódio, que é sal mesmo. Por isso que é tão gostoso aquele negócio, por isso que vicia. Porque ele tem tudo de ruim numa coisa só. A última coisa que tem natural naquilo não existe. Aí agora eu vi um assim que tava, não é frito, é assado. Tá, e o resto, né? E o resto. Mas, enfim. Então, pelo amor de Deus, gente, de vez em quando, ok. Mas, uma outra coisa legal de vocês saberem. Todas as comidas que vocês dão para as crianças, digamos assim, seja, enfim, qualquer criança na família de vocês, as compulsões alimentares que nós temos quando mais velhos, a gente adquire na infância e na adolescência. Então, assim, eu gostava muito de miojo. Hoje o meu mal é miojo. Geralmente, quando eu tenho vontade de comer alguma coisa gostosa, é miojo. Olha que doido, né? Ou então bono de morango. Porque na minha época, que eu era criança, adolescente, bono de morango era o que estava em alta, né? Tem gente que é passatempo. Do Marcos é passatempo. Porque na época dele era passatempo. Então, cuidem com o hábito alimentar das crianças que convivem perto de vocês. Porque o hábito alimentar que elas têm agora é o que vai ser na quando ficar adulto. Então, por isso que é tão difícil a gente, às vezes, hoje emagrecer ou conseguir comer melhor, porque o nosso paladar está tão acostumado desde criança com hiperpalatáveis, com glutamato, com coisas que têm um sabor maravilhoso. E aí, quando a gente come o básico, o arroz, feijão, a salada e a carne, acaba não ficando tão gostoso assim, tá? Então, claro, uma vez no final de semana tá tudo certo, de novo, nada de 880, mas o excesso disso, ou todo dia uma coisinha, vai dar ruim. Aí tem criança que acorda com Nescau, come salgadinho no lanche lá na escola, aí vai comer pão, que mais? Miojo à noite, porque é mais fácil, mais rápido para a mãe fazer, e por aí vai. E aí vira um adulto do jeito que a gente tá vendo hoje os adultos por aí, beleza? Então tá. E por último, eu deixei aqui como décimo as intolerâncias. Mas eu também quero falar do sushi, tá, gente? O sushi eu vou deixar como observação no final. Mas vamos falar das intolerâncias. Claro, você tem que ser intolerante a alguma coisa. Vamos supor, eu sou intolerante ao glúten, Manuela.
Quem não é, o glúten não vai fazer mal, mas eu fico estufada, eu fico inchada, eu me sinto mal, eu fico cansada quando eu ingiro quantidades de glúten excessivas, tá? Então, vamos supor, o Marcos é intolerante à lactose, só que o dele é pior, porque ele passa no dia no trono quando ele tem intolerância à lactose, quando ele consome a lactose. Então, se você tem algum tipo de intolerância que você vê que você se sente mal com aquele alimento, comece a reparar no corpo de vocês. O nosso corpo ele manda sinais, galera. E são sinais muito claros, são sinais assim, nossa, poxa, você não se sentiu bem, você tá cansado, você tá, sabe, estufado. Cara, o que eu comi ontem? O que eu comi na minha última refeição? Comi alguma coisa diferente? Só que olha que doido, a gente só vai descobrir que a gente estava mal com aquele alimento quando a gente retira ele da nossa dieta. Então, isso é muito doido. Então, assim, ó, quero saber se estou intolerante ao glúten. Fica 15 dias sem glúten. E aí, a primeira vez que você comer um pão ou uma pizza, você vai sentir o efeito que vai ter em você. Porque se a gente consome aquele alimento todos os dias, de pouquinho em pouquinho, a gente está cronicamente inflamado, você não sente a diferença. Agora, quando você retira de 10 a 15 dias e aí come a próxima vez, aí sim você vai saber o real efeito. Beleza? Tá bom? Então, obviamente, o 10º alimento aqui, né, dos piores alimentos, é se você tem alguma intolerância alimentar, aquilo realmente vai te fazer mal. Mas só se você tem confirmadamente uma intolerância aí. E a minha dica, faça o teste. Fique 10 a 15 dias sem aquele alimento, tá? E aí você vai consumir ele, você vai saber a real modificação que vai ter no teu corpo. E para quem é intolerante à lactose, que sente gases, diarreia ou constipação, enfim, e geralmente usa lactase, galera. A lactase é a enzima que degrada o açúcar do leite, beleza? Beleza, que é a lactose. Só que, quando você é intolerante à lactose, vai lá e toma lactase, ok, ela vai amenizar o fogo, mas não significa que ela não vai te inflamar e fazer mal. Então tome muito cuidado com isso, porque quem é intolerante à lactose, qual é o correto? Retirar o alimento que te faz mal. Esse é o mais correto. Então, obviamente, de novo, né? Poxa, durante uma pizzaria, alguma coisa no final de semana, tomar a lactase, tá tudo bem. O que vocês não podem é achar que sou intolerante à lactose, vou tomar a lactase todo dia quando eu comer queijo, iogurte ou alguma coisa, isso vai te fazer bem. Não vai. Ele não vai dar os sintomas, mas ele vai continuar te inflamando. Ok? Beleza? E por último, sushi. Eu deixei o sushi aqui, gente, porque é meu mal, é meu vício, eu amo, enfim. Então vamos falar sobre sushi. Gente, o sushi não é que. Como é que eu vou falar do sushi? Não quero falar do sushi, eu quero que todo mundo pense que ele é saudável. Eu quero eu pensar que ele é saudável. Tá, então vamos lá. Primeiro, o shoyu. O shoyu, ele é altamente, né, tem muito sódio, por isso que todo mundo que vai no rodízio do sushi à noite e na manhã seguinte parece um baiacu. Fica inchado, por causa do excesso de sódio que tem no shoyu. Ponto. Segunda coisa, no shoyu, muitas marcas existe glutamato. Lembra que eu falei realçador de sabor? Sim, por isso que o shoyu é tão gostoso. Então tomem cuidado também. E a outra coisa é que no sushizinho que a gente come, sashimi não porque é peixe, né? Mas do sushi que a gente come, sabe aquele arrozinho maravilhoso? Então, para fazer aquele bendito arroz, vai açúcar. Então, além de alta caloria, naquele arrozinho tem açúcar também. Por isso que ele é tão gostoso. No Japão, eu até já perguntei para um amigo nosso que morou lá, é totalmente diferente. Esquece. É igual a pizza da Itália e o sushi do Japão. Não é a mesma coisa que lá e aqui. O brasileiro, ele tem, eu não sei se é o dom ou se é a desgraça de conseguir modificar os alimentos de outros países e ficar, obviamente, mais gostoso, mas muito menos saudável, tá? Então, o arroz que eles comem lá, né, mas nem de perto é o arroz que a gente come aqui, é aquele sushizinho que a gente come aqui. E ainda, né, galera? Além do açúcar do arroz, a gente ainda bota no shoyu e ainda tem cream cheese ali dentro, para os intolerantes à lactose. Tem cane, para quem não sabe, cane é como se fosse a salsicha do mar. Então também não é saudável, tá, galera? É como se fosse um embutidão ali de frutos do mar, do resto dos frutos do mar. Então, cane também não é uma boa ideia. Então, claro, mano, quero ir comer comida japonesa e ser mais saudável, entre aspas, né? Ou até tô de dieta e tá liberado. Vai, come sashimi. Por quê? Pelo menos o shoyu não tem tanta caloria e no outro dia a gente toma bastante água, toma o nosso herbal lá, que vai mijar umas 2, 3 vezes e elimina essa retenção. Só que quando a gente come o sushi,
ele infelizmente tem muita caloria. Muita caloria. Cada sushi, mais ou menos, vai ter de 60 a 100 calorias. Os normais vão ter 60 e um frito, né, os hot da vida, vai ter entre 100 e 120. Então imagina, mas não, sendo honesta, gente, quem que vai num rodízio ou num sushi e come 5 sushis? Só que se a gente come 5 sushis, 5 vezes 60, 35, 30, 300 calorias em 5 sushis. Vamos supor que a gente coma 10, 600 calorias. E se a gente comer 20 peças, 1.200 calorias. Gente, é muita coisa para uma refeição só. Então, ele é muito fácil da gente extrapolar. Eu juro para vocês, eu e o Marcos, a gente parou de comer rodízio. Eu vou contar o porquê, assim. Não só rodízio, né? E eu falo, eu gosto muito, tá, gente? Eu não tô sendo hipócrita aqui, eu amo. Mas, quando eu tava gestante do Bernardo, do meu primeiro, eu coloquei, eu sei que talvez muitos não vão conhecer. Existe um negocinho que a gente coloca, que a gente bota na pele, que tem uma agulhinha. E ele fica ali colado na pele, chama Libre Free. Geralmente quem usa é diabético tipo 1. Mas eu, na minha gravidez, fui a doida que queria fazer o teste das comidas. E aí eu botei aquilo lá. O que que é aquilo lá? Ele fica na tua pele e toda vez que você passa o celular, ele vê momentaneamente como é que tá a tua glicemia. Então você consegue fazer as curvas de glicemia com vários alimentos. E pasmem, eu fiz de pizza, eu fiz de pão, eu fiz de shake, eu fiz do que vocês podem imaginar. E eu fui no rodízio de sushi e eu fiz também. E chuta qual foi a pior, maior e mais duradoura curva de glicemia. Eu imaginei, eu achava que iria ser a pizza. E não foi, galera. Foi o sushi. E assim, o meu corpo, para voltar a uma glicemia normal, demorou 6 horas. Para vocês terem ideia, geralmente de 1 a 2 horas, uma alimentação normal já volta para a glicemia normal quando nem dá pico de glicemia. Os shakes, ovo, nem dá pico de glicemia. Então, assim, eu fiquei assustada, porque a quantidade de tempo que o meu corpo demorou para metabolizar todo aquele açúcar, toda aquela caloria, foi literalmente uma bomba que foi pro meu corpo, tá? Então, tomem muito cuidado com o sushi. Tem gente assim, poxa, Mano, gosto, pede um temaki sem arroz, que é só o cream cheese ali e o salmão ou o atum. Ótimo, fechou. Porque o açúcar está no arroz. Esse é o grande problema, tá? Ou fazer em casa, né, gente? Se alguém souber aí fazer arroz daqueles japonês, aí faz o seu próprio, tá tudo certo. Mas esses que a gente come por aí, infelizmente, são uma bomba, tanto de caloria, quanto de sódio, quanto de açúcar. Por isso que é tão calórico. Fechou? Então, recapitulando todos aqui. Primeiro, o pior de todos, açúcar. Segundo, comida queimada. Terceiro, comida processada, os embutidos. Quarto, sorvete, donuts, que são as gorduras trans. Quinto, temperos artificiais. Sexto, as bebidas, e aqui a gente inclui Gatorade, a gente inclui os benditos os energéticos e a gente inclui os refrigerantes e sucos que não seja, né, que seja ali alto em açúcar. Sétimo, comida congelada. Por mais que seja prático, não é uma boa ideia. Oitavo, refrituras, fritar várias vezes. Nono, salgadinhos. E décimo, as intolerâncias da galera que é intolerante a alguma coisa. Fechou? Então, essa aqui são os 10 piores alimentos que a gente pode consumir aí para nossa saúde, tá? Gente, a gente está em 6 pessoas aqui. Vou perguntar se alguém quiser mandar no chat ou abrir o áudio. Tem alguma dúvida sobre algum tipo de alimento, sobre algum, enfim, alguma coisa que às vezes acha que é legal e não é? Agora é a hora das perguntas, se vocês tiverem. Alguma dúvida? Manu, quanto ao vinho, qual é o ideal? Hum. Tomar uma tacinha? Duas tacinhas? Boa, Lili! Isso é que é. Ô, pergunta boa, gosto dessas perguntas. E o pior, Lili, a minha bebida favorita é o vinho. Eu odeio cerveja, realmente não gosto, não sinto prazer em cerveja. E destilado, né? Mas enfim, vamos falar do vinho. Por que que todo mundo fala tão bem do vinho? Que é para tomar uma tacinha, blá blá blá, porque protege e tudo mais. O vinho, ele tem resveratrol, que é proveniente da uva. É um antioxidante, né? Proveniente da uva, que é o resveratrol. Só que isso não tem a ver com o vinho em si, tem a ver com a uva. Então, se você comer uva ou tomar, às vezes, um suco de uva, a gente vai ter os mesmos benefícios.
Qual é o grande problema do vinho? De tomar todos os dias uma tacinha e tudo mais? Álcool. O álcool, ele tem uma quantidade que o nosso corpo consegue metabolizar, tá? E que no vinho equivale a exatamente 1,5 taças. Então, 1,5 taças o nosso fígado consegue dar conta de metabolizar aquele álcool. Só que qual é o grande problema do álcool? Seja qual for, desde a cerveja, do vinho, do destilado, etc. Olha que doido. O álcool ele é tóxico para o nosso fígado. Então, o nosso fígado ele tem que metabolizar aquele álcool. Só que quem metaboliza a nossa gordura também é o fígado. É no fígado que essa gordura vai ser quebrada para ser utilizada. Agora, pensa comigo, se você está num processo de emagrecimento, querendo perder gordura, e você toma nem que seja 1 tacinha de vinho, qual o grande problema? O problema não está na caloria, o problema não está na uva, o problema está no álcool. Porque o teu fígado vai pensar assim: opa, tô queimando gordura. Putz, veio alguma coisa aqui que é tóxica, que eu tenho que metabolizar, que vai fazer mal pro meu corpo. Você acha que ele vai preferir o quê? Queimar gordura, que não é a prioridade dele, mas como você estava fazendo dieta, déficit calórico, tudo bonitinho, né? Tava queimando. Ou agora metabolizar alguma coisa tóxica. Então, o álcool, Lili, infelizmente, seja de qual fonte vier, inclusive do vinho, ele vai inibir por 24 a 48 horas, dependendo da quantidade, obviamente, a tua oxidação de gordura pelo teu fígado. Ele para. Você pode estar em déficit calórico, tomou 1 tacinha de vinho, 24 a 48 horas, o teu corpo para de queimar gordura. Então, claro, quer o benefício do resveratrol da uva? 10 baguinhos de uva ao dia. Pode comer junto ali com iogurte, com um shake, pode comer com ovos, pode comer no café da manhã. A gente tem um resveratrol, que é o antioxidante da uva. Mas, infelizmente, para quem está num processo de emagrecimento e realmente quer ter resultado, o álcool ele vai fazer o teu fígado parar de metabolizar gordura. E aí acaba não sendo legal, tá? Claro, mas o resto da vida, tomar no final de semana, tomar, enfim, tipo, ocasionalmente, sem problema nenhum. Para manter, tranquilo. Agora, para quem quer perder, aí a gente realmente precisa tentar evitar o máximo possível. Beleza? Mais E, alguém, galera? Manu, questão da batata, entre a batata doce e a batata normal, qual Vamos lá. seria? Boa, boa, Lu. Vou explicar. Por incrível que pareça, a batata normal é melhor se for cozida, tá? Porque até os diferentes cozimentos eles vão deixar melhor ou pior, maior índice glicêmico ou menor índice glicêmico. Então, a batata normal, que é a. Como é que é o nome da batata? Inglesa, né? Inglesa. A batata inglesa, ela vai ter uma quantidade menor de carboidrato do que todas as outras batatas, do que arroz, do que pão, do que, enfim. Bom, trigo é pior ainda, né? Mas a batata inglesa, ela vai ter a menor quantidade. E se ela for cozida somente, sem botar no air fryer, sem assar, só cozida, aí mais ainda, tá? Então ela é muito melhor que a batata doce, por exemplo. E tem gente que acha que é o contrário, né? Que acha que a batata doce é mais saudável em si do que a batata inglesa. E não, a batata inglesa ela vai ter menos carboidrato, principalmente se for feita cozida, do que a batata doce. Ambas são saudáveis, pelo amor de Deus, não é para deixar de comer a coitada da batata doce, ainda mais tem gente que gosta. Mas dá para comer um volume maior da batata inglesa pela quantidade de carboidrato do que a batata doce com as mesmas calorias e os mesmos no mesmo carboidrato. Perfeito. Mais alguma, Lu? Doutora Manu, mesmo sendo assada a batata doce, é melhor ainda inglesa cozida do que assada? A batata inglesa sempre vai ser melhor, Lili, dependente do jeito. Mas se você for fazer ela cozida ou assada ou frita na air fryer, é muito melhor a cozida. Ela vai ser muito melhor digerida, vai ter menos quantidade de carboidrato. Não, eles falam que a coação, né, muda a estrutura do carboidrato, do amido. E isso é o que influencia no pico de glicemia. Então, quando você assa, quando você frita, o pico fica maior do que só ela cozida. Ah, Olha, uma eu outra achava que dica era... para vocês, gente, que eu sei que não tem nada a ver com, né? Mas quando vocês forem fazer cozimento de vegetais, por exemplo, brócolis, enfim, o melhor de todos seria no vapor, tá? Porque toda vez que a gente cozinha na água, vocês podem ver, quando a gente cozinha brócolis na água, a água sai verde, correto? E tem muita coisa ali boa no brócolis que acaba saindo junto com a água. Então, quando a gente faz no vapor, não tem esse problema, eles conservam ali as propriedades do alimento. Quando a gente coloca na água, ele acaba saindo bastante. E se for fazer na água, porque eu vou também ser honesta, muitas vezes não tenho tempo para fazer no vapor,
não deixar ele bem mole, deixar ele al dente, tá? Então não deixar cozinhar muito. Ficou al dente ali que a gente já consegue mastigar, seria o ideal. O arroz, qual seria melhor, o integral ou o branco? Ou o pardo? Ou Sim. nenhum? A mesma coisa, igual. Tem arroz integral que tem até mais carbo e mais caloria do que arroz branco, tá? O negócio, claro, o que que o arroz integral diferencia? Ele vai ter muito mais fibra, então ele vai ser mais saudável para o teu intestino, por exemplo. Ponto, né? Mas em questão de emagrecimento, é a mesma coisa, tá? Aliás, tem arroz integral que, na verdade, tem mais carboidrato do que o branco. Vai um dia no mercado e faz a comparação. Pega lá o integral e o arroz branco. E aí olha a quantidade de carboidrato pela mesma quantidade, né? 50 gramas, 100 gramas e tudo mais. Então, para emagrecimento, tanto faz. Agora, por questão de saúde intestinal, aí realmente o integral é muito melhor porque tem mais fibra. Mas não acha que tá comendo arroz integral que pode comer mais ou que vai ajudar a emagrecer, que não vai rolar. Depois da descoberta da intolerância ao glúten, agora tem que ler tudo, né? Aham. Tem gente, isso é muito complicado, né? Porque vamos supor, aqui em casa a gente faz um bolinho de banana fit, né? Sem açúcar, sem trigo, aquela coisa toda, porque a gente tem as crianças aqui. E tem gente que quando faz essas receitinhas fits, acha que pode comer mais. E é um grande erro, mas um grandíssimo erro. Porque a caloria geralmente vai ser quase igual de um bolo normal. Só que a pessoa tem a ideia de que por não ter farinha e não ter açúcar, pode comer mais. E isso a gente acaba dando um tiro no pé, porque por mais que seja mais saudável, a quantidade de carboidrato e caloria é quase a mesma. Então, em vez de comer, às vezes, um pedaço de bolo, a pessoa acaba comendo bem bolo. E aí troca os pés pela mão. Mano, pãozinho francês Uma coisa, e... Oi, Lili, tá me ouvindo? Eu queria saber fechou sobre o então. pãozinho francês e o pão fatiado. Desculpa, Pãozinho, Lili, não ouvi. tá? Eu queria saber sobre o pão francês e o pão fatiado. Vou fazer Ah, um ovo mexido, quero comer um pão. Ó, eu comer um pão francês com a proteína, ok? Ou duas fatias de pão, ou uma fatia de pão, esses fatiado comum, vamos lá, tem bora. diferente? Os dois vão ter trigo, tá, Lili? Então, os dois vão ter o carboidrato, a mesma coisa ali. Só que qual é a diferença? Você já reparou que quando você compra um pão francês, no dia seguinte ele tá duro? Uhum. Todo mundo isso acontece, né? Aí vai ter que fazer alguma coisa com aquele pão, uma torrada, porque ele fica duro. E quanto tempo aquele pãozinho de forma fica no mercado e na nossa casa e não apodrece, não mofa e não endurece? Qual que é o grande problema? Então, se a gente for falar de saúde, e claro, juntando Uhum. com uma proteína, né? Igual você está falando, fazendo ali os macronutrientes, prefiro o pão francês. E ainda tem gente que, para diminuir um pouco o carboidrato, tira um pouco do miolo. Daí tira um pouco, né, da quantidade ali do carboidrato. Mas em questão de saúde, o pão francês ele vai ter ingredientes e conservantes muito menos maléficos do que o pão de forma. É por isso que tem tanta gente que fala mal do McDonald's, que deixa lá o bendito do lanche 3 dias. E o lanche não acontece nada com aquele negócio, parece que está novo. Exatamente a mesma coisa que o pão francês e o pão de forma. Então, o pão francês, se a gente for falar de saúde, é muito melhor do que o pão de forma. Claro, daí tem a questão de ter que ir na padaria, comprar, né? Aquela coisa toda, porque ele vai endurecer. No outro dia ele tá duro. Agora, o pão de forma é punk. Fechou então, galerinha? Depois, obviamente, a gente está no grupo do Desafio Alice. Caso quiserem tirarem mais dúvidas sobre qualquer tipo de alimento, mandem bala lá. Fechou? Pode mandar as dúvidas. Quanto mais dúvidas, mais a gente aprende sobre o assunto e consegue manter isso aí a longo prazo. Fechou? Lili, obrigada por ter aberto a câmera, galerinha. Claudinha, Lu, Luciane, Juliana, Pamela, muito obrigada aí pela presença. Eu salvei a live, tá, gente? Daí eu vou mandar ali no grupo também pra galera que quiser reassistir, que tem gente que não nesse horário não pode. Mais um prazer estar aqui hoje. E agora vocês sabem os 10 alimentos que a gente realmente, na nossa saúde, a gente não deve consumir mesmo para não ter doenças no futuro, tá bom? Um beijo a todos, boa noite. Até a Obrigada. Boa próxima. noite.